E aí, tudo isso aconteceu nos Estados Unidos, é uma história real. Aí eu pensei, eu posso simular também um projeto análogo a esse no Brasil. E comecei a fazer. Só que nesse momento eu precisava de pilotos. E eu pensei, no meu simulador, no meu mundinho, que não tinha nada a ver com história ainda, eu comecei a pegar uns pilotos, achei uns pilotos que existiam, eu falei assim, nossa, seria legal ter uma mulher piloto, né? Porque, tipo, é muito mundo muito masculino isso. Sim. Aí eu pensei assim, poxa, mas... Você achou que não ia ter na história lá, não? Assim, eu pensei, você acha que teve uma mulher piloto que tivesse essas características no Brasil naquela época? Eu falei, não existe essa pessoa. Né? Assim, pô... Aí eu falei, mas deixa eu, mesmo assim, vou pesquisar. Vai que. E nas pesquisas, eu encontrei uma mulher chamada Ada Rogato, que é sensacional. Essa história é real, gente. Fizemos um SciCast, e a Jujuba, a gente também tem um outro tipo de podcast de ciências. E aí que a gente fala sobre ciências e a gente já resolveu contar essa história. Fala um pouco, Juba, sobre essa história. É engraçado, né? Porque é bem isso. Quando a gente pensa em aviação no Brasil, a gente já pensa em Santos Dumont, direto. Aí você fala assim, você já ouviu falar da Ada Rogato? Olha, mano. Ninguém ouviu falar dela, né? E é um nome absurdo, né? Se a gente pensa... Eu acho que ela é muito mais conhecida internacionalmente do que aqui no Brasil. E aí, como a gente tem esse podcast de divulgação científica, a gente resolveu. Vamos fazer um episódio dedicado para ela. Tá. Né? Então, virou um episódio, até graças às pesquisas que a gente fez pro Brasil Vai pro Espaço, a gente fez um episódio só para ela. E com a Ada Rogato como host. Que ano que ela foi... Que ela é viva ainda, não? Não, ela morreu, acho que na década de... Ah, você interpretou ela como host. Na verdade, eu sou host, né, do SciCast também. Tá. E aí eu acabei brincando, né? Assim, Em alguns momentos ela fazia a voz da Ada. A Ada foi a host do... E que feitos, assim, marcantes dela? Então, Ada Rogato, ela foi a primeira mulher a fazer... Tudo. Mentira. Quase Tudo. isso. Tudo. Assim, Primeira capoeirista. ela é a terceira mulher a tirar brevet. Brevet é o certificado de avião. Então foi a terceira mulher brasileira a voar, a ter o direito de voar. E ela é a primeira paraquedista mulher da América Latina. Só que não apenas isso. Ela ganhou o Campeonato Brasileiro de Paraquedismo e paulista. Sim. Que é entre homens, mulheres, entre... Que em todo mundo, porque se fosse só entre mulheres, só tinha basicamente ela. Mas assim, tem um ano que ela ganha. Ela é a primeira piloto agrícola do Brasil. Sim. Ela, por exemplo, ela não pôde ir pra guerra por conta, né? Não aceitavam mulheres na FAB. Só que o que acontece? As nossas costas ficaram desprotegidas porque os homens todos foram pra Itália na campanha que o Brasil teve. É muito legal essa história. Essa história a gente conta durante o podcast. Como eu falei, tudo é inspirado em fatos reais. E a gente conta todas essas histórias. Como é que foi a campanha de guerra do Brasil, não sei o quê. Teve um destacamento que é muito legal, chamado... como chama? Peraí agora. Sentapua. É o nome. Tem o brasão. É muito legal a história. E foi o destacamento, o grupo, a esquadrilha brasileira, que foi na Segunda Guerra Mundial. E eles tinham esse grito de guerra Sentapua, que ficou famoso, assim, foram muito bem sucedidos na campanha na Itália. Só que enquanto eles estavam lá lutando, as costas brasileiras ficaram desprotegidas. E os alemães, os nazistas, pegaram os submarinos e vieram atacar a costa da América do Sul. Isso é história tudo real. Tem um monte de ataques, um monte de pilhagens, e eles atacavam os cargueiros. Então, os cargueiros que iam abastecer a Europa, muitos vinham da Argentina, do Brasil, né, e faziam todo esse caminho. Aí os submarinos alemães iam atacar aqui na costa brasileira. A Ada Rogato e algumas outras pessoas foram escalados para fazer a patrulha dessa costa. E aí, ela tem acho que umas 300 missões. Caraca. Fazendo patrulha. Caceta. Ela, por exemplo, ela tem acho que mais de 2.000 voos de coqueluche. O que é isso? Achava-se naquela época que se você tinha coqueluche, que é um vírus respiratório, uma cura era você subir numa altitude absurda. E aí você podia... tratamento, né? O tratamento. Aí você ficava meio com ar rarefeito. Ela fez 2.000 voos com crianças de coqueluche faziam. Caramba. Ela ganhou vários prêmios como acrobata. Ela fazia acrobacia. Caraca, mano. Ela saltou de paraquedas no escuro, né? À noite. À noite. Ela foi a primeira... Assim, ela fez parte do primeiro grupo do mundo que saltou de paraquedas noturno e caiu na água. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. Sim. Só que tudo isso não é nada comparado com as travessias que ela fez, os raids.
Sim. Ela sempre voava solitário. Então, por isso gaivota solitária. Só isso já é uma coisa muito louca, de você estar num avião sempre sozinho. E ela atravessou... Ela fez vários raids, várias dessas travessias. Mas a mais incrível, ela atravessou toda a América até o Alasca e voltou num teco-teco. Num avião de 90 cavalos. Assim, tipo um Fusca. Mas nem um ela Fusca. É pousando, é abastecendo? Sim, isso. Sim. Não é um voo direto, ela vai pousando, abastecendo. Ela não tinha... O avião dela não poderia atravessar o Atlântico, por exemplo. Então, o que ela fez? Já que eu não posso atravessar o Atlântico, o que eu posso fazer é na América. Ela fez. Ela fez, acho que são 51... Eu posso estar errando os números, porque números eu não vou lembrar. Mas acho que são 51 mil quilômetros essa travessia. 51 mil quilômetros voando sozinha. Monomotor. E pousava. E um monte de... Imagina os perrengues que ela passou naquela época, década de 50. Ela fazendo essas travessias. E assim, tempestade, ela tem que pousar. Aí ela congelou na Patagônia, o motor começou a congelar. E ela teve que ligar, fazer o motor. Nossa, como é que não tem um filme, né? Velho? E ela fazia uma coisa meio no olho, né? Porque assim, tinha coisa que os instrumentos não pegavam, então ela ia meio... Cara, o avião dela não tinha rádio. O avião dela não tinha rádio. Não. Era voo sem instrumento. Loucura mesmo, porque ela tinha que ser considerada, mano, uma heroína, né? Ela é uma... Assim, por isso que, assim, já recomendo. Procurem o SciCast. SciCast é SCI Cast, né? Sci de Science. Ada Rogato, se vocês digitarem, eu vou saber o número exato. E a gente conta essa história inteira dela, tá? E essa história é tudo real, tá, gente? Isso aí não é do podcast do Penaverso. Essa é a história real. A gente fala lá uma hora que ela, tipo assim, os feitos que ela fez é pra ser considerado como um Ayrton Senna, como um Pelé do Brasil. Não tem nada parecido com, sabe, assim, uma coisa pra homens e mulheres, não é? Porque ela foi a primeira mulher em várias coisas, mas o que ela fez já é por si só um feito em todas as categorias. Ela atravessou o Amazonas, que é chamado lá o deserto, o Inferno Verde, a região que ela atravessa, porque não tem nenhuma referência. Imagina, você só tem um mar de árvores. Você não vê as pistas, porque vocês já viram, né, a floresta amazônica. Você não enxerga nada, nem o rio. Nem o rio você vê porque é tudo fechado. Ela fez essa travessia e assim, sem rádio, sem nenhuma referência. Seguindo o sol mesmo. Só usando a intuição de localização dela para encontrar os lugares. Mas você não tem GPS. Gente, não existe GPS. Hoje, beleza, tô aqui. Não, você tá voando, você não sabe. Deu 5 minutos. Se você fizer um pouquinho para cá, você perde Você errou tudo. Que essa travessia, ela foi a primeira pessoa a fazer essa travessia num avião sem rádios nas condições dela. Sim, então são muitos. Eu não consigo... Se eu fosse, eu ficaria o podcast inteiro. Então vão lá assistir isso. E essa personagem... Então, quando eu descobri a Ada Rogato, eu falei... E eu olhei que as datas batiam certinho com o começo do programa espacial. Eu falei, ela teria se alistado nos aviões experimentais. Ela tem todo o gabarito para poder ser isso. Aí eu falei, então vou falar na minha história alternativa que ela se alistou e ela foi selecionada. O podcast tem que virar um filme, hein, Pena? Não. Um livro que vira filme tem que virar um filme, isso aí. Então essa personagem que é real está no podcast e a Jujuba que faz a voz. Sim.